Bom dia a todos e bem-vindos aqui conosco. Nós temos só uns pequenos avisos nesta manhã. Nós temos recebido no conselho o casal Kennedy e Mariane, e nesta manhã também trazem seus filhos para serem batizados. Então nós temos um culto com batismo das crianças. Além disso, nós também temos, vamos ter assembleia, porque nós precisamos todo ano renovar um oficial. Então nós temos convocado isso para o dia 23 de novembro, então nos convocamos a todos para estar em assembleia. Vai ser rapidinho, como sempre, já na entrada com assinatura de presença e com um voto, e depois só na contagem, depois a leitura da ata. Então nós estamos convocando a assembleia para o dia 23 de novembro para a renovação de um dos oficiais. E desejamos um culto agradável a todos vocês, edificante como sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. Que bom, irmãos, estarmos aqui de volta, depois de estarmos ausentes em razão de um tratamento cirúrgico de última hora, inesperado, mas graças a Deus, superadas as situações, agora retomando as atividades, bom é estarmos fazendo assim, neste propósito de culto, de adoração, exaltação, o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. E para este culto convidamos todos os irmãos, amigos, todos que estão aqui presentes, para juntos, num esforço conjunto, estarmos louvando, exaltando o nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E nas palavras do salmista, somos assim chamados à adoração, porque ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos cantar o hino de número 193 do Inário, Senhor meu Deus.
Vamos louvar a Deus numa oração. Deus eterno, Deus Criador, Senhor nosso, bom é estarmos na Tua presença, como igreja, como povo redimido, na manhã deste dia, o dia do Senhor. Como é bom poder dirigir o culto que devemos a Ti. Como é bom servir-te, ó Pai. E só fazemos na dependência do Teu amor, da Tua bondade, do Teu poder. Somos-te agradecidos por Tua igreja aqui presente. Somos-te agradecidos pela saúde, pela paz, pela disposição e de uma maneira muito especial somos-te agradecidos pela oportunidade do culto, no gozo desta comunhão com a Tua igreja, o culto presencial. Sabemos que é o Teu cuidado para com o Teu povo. O Senhor nos conduz, o Senhor nos sustenta. O Senhor é quem nos dá a orientação segura para nos portarmos como igreja neste mundo. Somos agradecidos porque podemos assim caminhar em paz, em segurança. Louvamos-te, ó Deus, por Teu Evangelho Santo. Louvamos-te porque somos persuadidos em Tua graça a conhecer o Teu Evangelho, para andarmos nos princípios da Tua palavra, tendo conduta moral e espiritual agradável a Ti. Muitas vezes falhamos, pelo que suplicamos o Teu perdão. Fazemos assim como igreja, porque necessitamos ter uma comunhão sempre com o Senhor e precisamos da Tua ajuda. Assim nós lembramos daquelas pessoas que estão passando agora por experiências difíceis, lidando com circunstâncias variadas, desafiadoras, e nelas também a própria saúde. Assim lembramos do Albert, o amigo do nosso irmão, presbítero Chibeluca, que carece da Tua intervenção, a Tua ajuda na redenção da sua saúde. Estejas cuidando dele, porque nós sabemos que Tu és o Deus cuja promessa se cumpre. O Senhor é o Deus zeloso, é o Deus que orienta e que viabiliza também o tratamento da saúde, dando forças para aqueles que temem o Teu nome. Pedimos assim a Tua bênção para o Albert, mas também nós pedimos a Tua bênção para aquelas pessoas cujos nomes já foram algumas vezes mencionadas aqui, e ainda lidam com a situação difícil da enfermidade. Estejas consolando, restaurando, fortalecendo, conforme a Tua graça infinita. Esteja, Senhor, conduzindo todas as partes deste culto, para que neste culto seja o Teu nome honrado e o Teu povo presente edificado espiritualmente. Assim, dá-nos o entendimento da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus neste momento para a nossa edificação espiritual, em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Marcos capítulo 16, versos 15 e o 16. E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quero que os irmãos coloquem bem na mente e no coração estas palavras do Senhor Jesus. Por isso vou ler novamente. Em Marcos 16, 15, 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Embora a fé chama a nossa atenção nestas palavras proferidas por Cristo, o Senhor e Salvador, mas porque estamos recebendo hoje, alegremente, crianças pelo batismo e apresentando-as a Deus através deste sacramento, é, na verdade, irmãos, de forma prazerosa que assim fazemos, mas o nosso prazer maior é fazer isto de modo consciente, batizar crianças sabendo o que estamos fazendo como igreja, como povo de Deus. O batismo infantil, assim extraindo da palavra de Deus, conforme a ordem de Jesus, escrevendo aqui, Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isto nos faz pensar primeiro em extraindo lições sobre o batismo, que o batismo significa, o batismo sela a nossa união com o Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, parece que até numa espécie de contrassenso, podemos afirmar que o batismo não é necessário. Como? Não. O batismo não é necessário para a salvação. Para a salvação não é necessário. Uma pessoa que crê em Cristo como Senhor e Salvador, pronto, está salva, com ou sem batismo. Então, o batismo não é necessário para a salvação. Mas e o texto que lemos? Jesus é enfático aqui. Em poucas palavras, ele chama a atenção do ouvinte e aponta para a fé. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a ênfase está no crer, porque na frase seguinte Jesus diz: quem não crer está condenado. Ele não disse: quem não crer e não for batizado. O batismo sumiu. É o Senhor Jesus que está falando. E o batismo, então, meus irmãos, de acordo com o Novo Testamento, embora não seja necessário para a salvação, ele é sim obrigatório,
a todas as pessoas dentro da aliança que Deus faz com o seu povo. O nosso Deus é o Deus de aliança. Ele faz um pacto com o seu povo. E as pessoas dentro da aliança, dentro do pacto de Deus com o seu povo, têm a obrigação de buscar o batismo. Cristo pregou sobre isto. Os apóstolos, quanto ensinaram a respeito do batismo, Jesus mesmo falando, em Mateus registra, no final do seu evangelho, no capítulo 28, quando Jesus disse: ide, ordenando, está no imperativo, fazei discípulo de todas as nações. Ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo e batizar em nome de Deus, o Deus triuno. O apóstolo Paulo também ensina aos cristãos gálatas. Ele diz que o batismo de fato sela a nossa união com Cristo, porque ele escreve àquela igreja: todos quantos fostes batizados em Cristo. Ele diz: de Cristo vos revestistes. E em Colossenses, o apóstolo Paulo chama Cristo de a nossa circuncisão. Ele é a nossa circuncisão. Então, já que é assim, há uma ligação com a circuncisão do Deus da aliança. Isso nos leva a perguntar, já que até aqui falamos de batismo, e o pressuposto no momento é o batismo de adultos. Mas e as crianças? Nós encontramos um fundamento seguro nas páginas sagradas, no Antigo e no Novo Testamento, sobre o batismo de crianças, e até os estudiosos chamam de pedobatismo, o batismo infantil. Mas, irmãos, antes de pensarmos assim, quero perguntar à igreja qual a visão que temos hoje do batismo infantil. Você, como um cristão verdadeiro, que frequenta a igreja cristã, frequenta a igreja reformada há tantos anos, e alguém perguntar, mas por que ali batiza criança? E como você explicaria isto? Será que procuramos batizar os nossos filhos porque temos medo de eles morrerem sem Deus? Ou batizamos por força de costume, somente costume da igreja, como se fosse uma tradição criada pela vontade humana? Temos certeza do batismo infantil? Ou somos tentados a pensar que tem razão os que esperam as crianças chegarem à idade da razão, à fase adulta, para serem apresentadas por si mesmas a Deus pelo batismo? Então, nós temos os nossos símbolos de fé. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta: as crianças devem ser batizadas? E a resposta que nós temos no Catecismo de Heidelberg é a seguinte: as crianças pequenas devem ser batizadas, porque tanto as crianças como os adultos, olha só, pertencem à aliança de Deus e à sua igreja.
também, observe, também elas, as crianças, como os adultos, são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo que produz a fé. Prossegue a resposta do catecismo. Por isso, as crianças, e veja bem, pelo batismo como sinal da aliança de Deus com o seu povo. Pelo batismo como sinal da aliança, devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na época do Antigo Testamento, diz o catecismo, se fazia isto pela circuncisão. No Novo Testamento foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Então, irmãos, qual a dificuldade no batismo de criança diante das páginas sagradas? O batismo, ele está relacionado com a aliança de Deus com o seu povo, que inclui crianças, e não com qualquer outra coisa. Daí pensarmos no pacto de Deus, a sua aliança, a aliança da graça prometida a Adão, quando Adão pecou, porque até ali tinha a aliança das obras, e o sinal daquela aliança era a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão precisava ter uma obediência perfeita e não teve, não pôde atender. Deus prometeu então uma aliança da graça a Adão, mas estabeleceu a aliança da graça com o patriarca Abraão. Por isso, no livro de Gênesis, nós lemos quando Deus estabeleceu a sua aliança com o Abraão. Ele falou com Abraão assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E depois falou: todo macho entre vós será circuncidado. Nós temos estudado no catecismo esta parte do batismo com os jovens aqui da igreja nestas últimas semanas, falando dos sacramentos e entrando no batismo e no batismo da criança, mostrando que tanto a circuncisão ou o batismo, a circuncisão não é confirmação, bem como o batismo também não é confirmação da nossa fé. Aqui está o equívoco, o ponto-chave em que as pessoas que rejeitam o batismo infantil dizem: elas não têm fé, elas não respondem por si mesmas. Então, como apresentá-las a Deus, se elas não sabem o que é Deus ainda? Mas o batismo não é isto. O batismo é uma confirmação, não da fé, bem como a circuncisão. É uma confirmação da promessa de Deus na aliança que Ele fez com Abraão, a aliança que Ele fez com o seu povo. É a confirmação dessa promessa. Porque lendo Gênesis, capítulo 15,
nós achamos Deus falando com Abraão, e Gênesis 15 diz: e Abraão creu, isto lhe foi imputado para a justiça, a fé. Mas só no capítulo 17 é que Deus estabelece, ordena a circuncisão. E é interessante porque o período que ocorre do capítulo 15 de Gênesis até o capítulo 17 dá mais ou menos uns 15 anos. Porque nasceu Ismael. Ismael foi circuncidado nesta ocasião, no capítulo 17, ele já tinha 13 anos. E aí os que defendem o batismo para mais tarde ainda, poderiam falar, mas ele já tinha 13 anos. Mas Abraão foi circuncidado nesta ocasião com 99 anos, então espere 99 anos. Mas não é isto. É que depois veio o filho Isaque. E quem lê a Bíblia sabe que Isaque foi circuncidado ao 8º dia. Porque a aliança que Deus fez com Abraão não era uma aliança individual, Deus e a pessoa do Abraão, mas é coletiva, para a nação que se formava em Abraão, o povo de Deus. E verifica-se as crianças sendo circuncidadas. É sinal da promessa, da aliança de Deus com o seu povo. Então Deus colocou a circuncisão como símbolo e selo desse pacto, dessa aliança. Era a linha que marcava a diferença do povo de Deus para os outros povos que não temiam a Deus. Este pacto, irmãos, é o pacto no Antigo Testamento que já lança luz para o início da igreja como uma instituição no mundo. No Novo Testamento, a circuncisão passa, então, a dar lugar ao batismo. Por isso, quando o apóstolo Pedro estava pregando no dia do Pentecoste, lá em Atos 2, ele prega no dia do Pentecoste, o povo fica quebrantado. E o povo começa a perguntar para o apóstolo Pedro, mas que faremos? Que faremos? O apóstolo Pedro respondeu a todos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. E depois falou, pois a promessa é para vós e para vossos filhos. Então, é sinal da promessa de Deus, de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Então, irmãos, encerrando aqui, nós perguntamos, mas e aqueles que ainda refutam o batismo infantil? Dizem que no Novo Testamento não tem uma criança, registro de nenhuma criança sendo apresentada pelo batismo. Não, nós temos 5 famílias no Novo Testamento, que fica evidente no batismo daquelas famílias, o batismo de crianças também. Cornélio, não vou fazer uma análise aqui de cada família, senão ficaríamos até o culto à noite, né? Mas, Cornélio, Lídia, Cornélio é aquele que tomava, é um centurião, né, romano, Lídia, o carcereiro, Crispo, Estéfanes. E é interessante porque ao ler sobre o batismo nestas casas, sempre Lucas faz uma afirmação em Atos. Foi batizado, por exemplo, Estéfanes, ele e toda a sua casa. Ele diz assim. Outro diz, e todos os seus, ou ele e sua casa, e no caso de Lídia, ela e sua casa.
dizer que não incluíam as crianças é dizer, aliás, é deturpar o texto bíblico, porque é o mesmo que dizer que o apóstolo Paulo e os apóstolos estavam fazendo coisas erradas, batizando adultos que não tinham confessado a fé. No caso de Lídia, é registrado que ela creu, que ela confessou a sua fé. E então diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, então Lucas escreve, ela nos constrangeu, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, para ficar como hóspedes ali. Se eu sou fiel, se tivesse adultos ali, ela diria, nós e não eu. Ela diria, nossa casa e não minha casa. Mas é a única adulta. E todos da casa foram batizados. Então ela tinha crianças, obviamente filhos menores. Indo já bem para o finalzinho, irmãos, nós temos uma versão da Bíblia, uma tradução chamada siríaca. A tradução siríaca aconteceu mais ou menos no ano de 2500, estava muito próximo dos apóstolos. E esta tradução era reconhecida pela influência cristã, que utilizava essa tradução siríaca. E ali diz a respeito de Lídia assim, depois de terem sido batizados, ela e suas crianças. É claro que se fosse uma tradução equivocada, os pais apostólicos teriam já trabalhado contra esse tipo de tradução. Mas não há. Ela e as suas crianças. Então, irmãos, as crianças fazem parte do povo de Deus. É por isso que na entrega dos 10 mandamentos e a dissertação dos 10 mandamentos, o próprio Deus falou, é preciso ensinar as crianças. Ao deitar, ao levantar, é para escrever na porta, escrever em todo lugar. Mas ensine as crianças. O Dr. Van Ronen é um teólogo que fala da família da aliança. E neste ponto ele diz, lapidem as crianças. Elas pertencem a Deus. Por isso, batiza as crianças, ensinando-as o caminho do Senhor. Por quê? Porque elas pertencem à aliança de Deus. Elas fazem parte do pacto de Deus, da aliança do Senhor com o seu povo. É por isso, irmãos, que nós temos alegria em Cristo Jesus, em poder receber crianças e apresentá-las a Deus. Pelo batismo, não estamos fazendo nada mais do que cumprindo o mandamento das Escrituras Sagradas. De maneira que nós vamos cantar o hino Vinde Meninos, 239, a primeira e a quarta estrofe. E no finalzinho deste hino eu vou pedir para os nossos irmãos Kennedy Nicolau Ferreira, Mariane Giopo Ferreira, para apresentarem suas crianças aqui à frente para serem batizadas. O Kennedy e Mariana foram recebidos, como o presbítero Hans já informou a igreja, por carta de transferência, e aceitando e querendo a doutrina da igreja reformada, então tenho o prazer de apresentar também suas crianças a Deus pelo batismo, o batismo infantil. Vamos cantar 239, 1 e 4. Vinde
Kennedy e Mariana, a fim de que possa ficar provado claramente que vocês desejam, na fé, o batismo de suas crianças, queiram responder sinceramente as perguntas que eu passo a fazer-vos. Vocês creem que a verdade de Deus revelada no Antigo e Novo Testamento e confessada nos artigos da fé, ensinada nesta igreja, é o verdadeiro e integral ensino da salvação? Confessam, baseado nisso, que nossos filhos, apesar de concebidos e nascidos em pecado e até sujeitos à morte eterna, contudo são santificados em Cristo e por isso devem ser batizados conforme o seu mandamento e promessa? Prometem que, conforme suas capacidades, vão ensinar e mandar ensinar as suas crianças, das quais vocês são os pais, a verdade de Deus e dar-lhes exemplo de conduta cristã? Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nós vamos então realizar o batismo de Isabel Geopo Ferreira, Débora Geopo Ferreira e Júlia Geopo Ferreira. E eu quero convidar as crianças para virem aqui no banco à frente, porque depois vão ficar aqui com a professora Zuleide, já podem vir para cantar um cântico. E vou pedir à igreja para ficar em pé. As crianças podem vir aqui na frente, todas as crianças. Este é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria, de cântico. Este é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria, de cântico. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, ó Pai Celestial, na Tua presença nós nos encontramos e neste momento solene, de fato é uma festa solene, é um momento de alegria, mas é uma festividade, porque o Senhor demonstra amor profundo para com as famílias do Teu povo. E o Senhor não faz acepção de pessoas. As crianças são integradas junto ao Teu povo, à Tua igreja, para crescerem aprendendo da Tua palavra, formando famílias fortalecidas em Teu poder. Somos-te agradecidos, ó Pai, por este casal, Kennedy e Mariana, porque este casal está procurando com zelo educar as suas crianças nos caminhos do Senhor. E agora, decididamente, este casal apresenta as crianças ao Senhor pelo batismo. Assim nós suplicamos, ó Pai, estejas o Senhor mesmo ministrando este sacramento. Torna-nos tão somente instrumentos da Tua vontade para agir segundo a Tua vontade, para que a Tua vontade se estabeleça, a Tua vontade seja realizada na vida do Teu povo. Abençoe assim este casal, confirme, ó Deus, este sacramento e o propósito dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, Isabel Geopo Ferreira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Débora Gioco Ferreira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia Gioco Ferreira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito Deus, continuando, Senhor, na tua presença, agimos conforme a tua misericórdia, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos recebe, e o Senhor faz assim com as crianças também. Mas agora nós intercedemos por este casal, pedindo, ó Pai, a tua ajuda, para que este casal possa firmar dia a dia a vida na fé, a fé depositada em Ti, e obedeçam, ó Deus, a Tua palavra, os Teus princípios, para educarem as suas crianças, sabendo que essas crianças não devem ser educadas para eles mesmos ou para o mundo, mas serem educadas a quem pertence, para o Senhor. Nós pedimos que livre estas crianças, ó Deus, das astúcias do maligno, das astúcias do mundo. Preserve estas crianças, para que mais tarde, alegremente, já conhecendo a fé no Senhor, possam estas crianças também professarem esta mesma fé em Cristo Jesus. Nós pedimos assim as tuas bênçãos e oramos agradecidos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, que Deus nos abençoe. Irmãos, é de fato agradável receber crianças na igreja, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, não só os pais. A igreja tem responsabilidade agora com estas crianças. Nós não temos padrinho, madrinha para criança. A igreja é responsável. Se a Débora de repente não quer vir à igreja, fica longe quando tiver 8 anos, né? A Isabel, ou quem sabe a Júlia, né, crescendo, não quero mais ir à igreja. Cabe à igreja, ao conselho, toda a igreja, o que está acontecendo. Vamos ajudar esta família. E assim o povo de Deus se fortalece. E as famílias no centro da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos passar a palavra a Zuleide, que tem uma palavra para as crianças. Vou pedir para alguém empurrar esse aqui um pouquinho mais para trás, que eu vou pôr o meu quadro aí. Como vocês ouviram, né? A igreja é responsável e se vocês não vierem para a igreja, não quiserem mais estar chegando aqui, pode deixar, que a pessoa Zuleide também vai lá puxar as orelhas também, né? Por que você não está vindo, né? O que está acontecendo? É responsabilidade nossa também, né? Porque eu acho muita falta quando de repente as crianças não estão mais chegando na casa do Senhor. Tento entrar em contato também. Mas nós vamos cantar o cântico Vê a Vitória, proclamar com real prazer. Vocês estavam em pé agora há pouco, mas vamos ficar mais um pouquinho em pé para a gente cantar esse cântico aqui, Vê a Vitória. Até o Senhor. É muito importante. Nós já falamos algumas coisas também sobre isso. Nós vamos continuar. Estamos estudando aqui a vida de 2 reis. Vocês lembram do nome desses 2 reis aqui?
Vamos lá, vamos falar. Eu sei que vocês estão tudo demais, mas mesmo demais vocês podem falar. Né? A língua está soltinha lá dentro ainda. O que é? O rei Vamos lá, crianças, todo mundo é criança agora. Todo mundo é criança. Rei Josafá e o rei Acabe. Muito bem. Nós temos um versículo que diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento e por isso detesto todo o caminho de falsidade. Esse é o nosso versículo como base. Somente as tuas instruções, as instruções de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, me dão a capacidade, só isso daqui, de enfrentar o quê? Situações da vida com a tua sabedoria. Ele diz: por isso eu odeio o quê? O caminho da mentira e os falsos ensinos. Olha, para a gente saber se alguma pessoa está falando a verdade, tem muita gente ensinando as coisas, crianças, falando até para vocês. Ah, mas isso não é bem assim, não tem problema fazer isso. Aí você vai ter o conhecimento da palavra e dizer: não, mas lá na Bíblia está escrito isso e mais aquilo. Mas se você não conhece a palavra de Deus, então as pessoas vão contar um monte de coisa para você e você vai acreditar quando não é verdadeiro. Por isso a importância de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E a melhor idade para começar a aprender é desde pequenininho. Guardar, a gente tem mais facilidade em guardar textos, são vários cânticos que nós cantamos, são textos da palavra de Deus. E aí ele fala mesmo, a sabedoria. Lembram quando eu falei para vocês também, que quando a gente precisa de sabedoria, ali na palavra de Deus, então nós vemos aqui em Tiago 1:5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte a Ele, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Lembra que eu falei na semana passada? Aqueles que quiserem ter a sabedoria, Deus disse: peça para mim, e eu vou dar à vontade para vocês. E olha que a gente precisa de muita sabedoria. Então nós estávamos falando do rei Acabe. O rei Acabe era um rei que não se interessava pelas coisas de Deus, totalmente o oposto do rei Josafá. O rei Josafá, todo mundo já sabe quem veio, não vou mais repetir tudo isso daqui, né? O rei Josafá era um rei que era temente a Deus e ele realmente estava na vontade de Deus. Deus deu para o povo esse rei, mas Acabe fez uma aliança diferente, não cria em Deus. Nós vimos tudo isso daqui. Lembram que Josafá tinha um exército enorme, muito grande, e o rei Acabe estava tendo dificuldades, porque ele queria enfrentar uma guerra com o seu inimigo. Só que daí o rei Acabe percebeu que ele não tinha um exército que fosse o suficiente. Então, ele logo pensou em quem? Josafá. Então ele convidou Josafá. Lembram disso? Convidou Josafá para ir lá. Ele preparou, fez um jantar especial. Eu digo assim, esse jantar interesseiro, não é? Um jantar especial. E ele queria então fazer esse pacto, fazer esse acordo com ele também. O rei Acabe então queria tomar a cidade que pertencia a um inimigo seu. E aí então, claro, Josafá foi lá. Vamos ver o que é o convite? Ele não sabia, pensou, é um jantar especial, e ele foi lá. Mas aí nós vimos que Acabe então veio com uma conversa para ele. E ele disse assim: eu convidei você para ver se você pode me ajudar com o seu exército para tomar aquele povo, aquela nação. Ele disse: Josafá, você vai comigo? Aí Josafá estava disposto a ir, estava até disposto, diz aqui na Bíblia,
Mas antes disso, o rei Acabe, quando ele terminou de falar, ele falou assim: olha, só que tem uma coisa. Primeiro, eu vou com você. Acho que o Josafá então disse: eu vou com você. E o Acabe ficou feliz da vida. Opa, agora sim está garantido, vou vencer. Mas antes, vamos consultar a Deus. Vamos ver o que Deus quer sobre isso. Crianças, muitas vezes nós temos algumas coisas para decidir e na dúvida a gente começa a perguntar para um monte de pessoas e a gente esquece de pedir para aquele que é o principal, que é Deus. Na hora do problema, na hora da dificuldade, todo mundo procura recurso para todo lado. Aí depois assim, só sobrou uma coisa, vamos orar. Como se a oração fosse a última coisa. Igual um comandante lá no navio, de repente enfrentaram lá uma tempestade e aquele navio ia a pique mesmo. Estava perigoso. E tinha muitas pessoas naquele navio. E aí o comandante disse: olha, estamos enfrentando um temporal. E as pessoas começaram a ficar apavoradas lá. Aí ele esperou mais um pouco, depois mais 5 minutos ele anunciou: pessoal, comecem a orar. Aí uma velhinha disse: então é o fim. Então é o fim. Porque para ela a oração era sempre o fim, a última coisa. E Josafá já no primeiro disse: vamos consultar a Deus. Você por um acaso tem aí seus profetas? E ele mandou chamar os profetas dele. Mas chamou seus 400 profetas e consultou os seus 400 profetas. O que vocês acham? Vamos enfrentar o inimigo? E esses profetas, os profetas de Acabe, não eram profetas de Deus. E ele perguntou: e os profetas ali de Acabe, eles faziam as coisas assim para agradar o rei. Mas faziam tudo que agradasse e que o rei ficasse satisfeito. Então eles disseram: sim, ó majestade, pode ir, sobe, vai, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Mas o rei Josafá, quando ouviu a conversa desses profetas, olha só, olha a diferença. O rei Josafá, ele olhou e pensou: não parecem verdadeiros. Eles não estão falando a verdade. Josafá conhecia muito bem os profetas que eram de Deus. Por quê? Porque ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos diante de Deus nas nossas orações, cada vez nós vamos conhecer mais esse nosso Pai do céu. Cada vez nós vamos saber mais da vontade dele. E quando alguém vem falando umas coisas diferentes, você diz: espera aí, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que isso não é certo. E Josafá disse assim: mas eu acho que esses profetas não são verdadeiros. E ele só podia saber disso porque ele conhecia também a vontade de Deus. E nós também, muitas vezes, crianças lá na escola, vocês vão ouvir coleguinhas, às vezes querendo que vocês façam coisas erradas, mas você vai saber quando é errado. E você vai dizer: não, mas como que você vai saber? Se um coleguinha seu diz assim: gente, vamos lá fazer uma bagunça lá no banheiro das meninas, vamos jogar algumas coisas lá dentro, o que você vai dizer? Os meninos vão dizer: Ricardo disse: não posso fazer isso. Vamos mentir para a professora que aconteceu isso, aquilo. Você vai dizer: não. Mas por que você vai dizer isso? Porque você conhece a palavra de Deus. Você conhece e você sabe dizer e ver quando é falso. A única maneira é aprendendo a conhecer a verdadeira palavra de Deus e pedindo a orientação de Deus. Por isso ele tem falado muito, olha, estudem a Bíblia, leiam a palavra de Deus, que quando surgirem os falsos profetas, que ainda estão por aí, os falsos mestres, que ainda estão por aí, preste atenção, é verdade? Será que é? Lá na Bíblia, os bereanos, né? Lá em Bereia, mesmo quando os apóstolos ensinavam para eles, os apóstolos,
aqueles que conheciam também a Deus, conheciam os ensinos de Jesus, eles estavam falando, sabe o que eles faziam? Assim mesmo, depois que os apóstolos falavam, eles consultavam a palavra para ver se era verdade o que eles estavam falando. Seria mais ou menos assim: tudo que o pastor falou hoje aqui é verdade? Vamos consultar a Bíblia? Só que ele já consultou tudo para nós, né? Já deu os textos, já estava lá, é verdade. Então consultar, chamou e ele percebeu que eram falsos. E ele disse assim: mas por um acaso você não tem um outro profeta por aí? Um profeta de Deus? Aí o rei Acabe disse assim: tem um aí, o Micaías, porém eu não gosto dele, porque ele sempre profetiza as coisas que não é bom para mim. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Só o que é mal ele fala para mim, eu não gosto. A gente não gosta quando alguém nem chama a atenção da gente, né? Mas aquele que fica assim: ai, como você é linda, aí das costas, nossa, que horrível que ela é, né? Não é assim que às vezes acontece? Amiguinhas que chegam assim de conversinha e depois vira as costas e fala outra coisa para você? Então esse profeta de Deus, esse Micaías, ele disse, ele só fala as coisas que não me agradam. E a gente às vezes não gosta quando alguém diz a verdade para a gente. Aí então ele disse: mas eu quero falar com ele. Aí então ele disse assim, chamou lá, né, um servo dele e disse assim: então vai lá, chama ele lá. E ele traz. Então nós vimos aqui, foi essa parte que nós paramos, né, na nossa mensageiro de Acabe. Então ele estava lá, Micaías já estava chegando na presença, porque o rei estava chamando ele. Foi assim, ele ia lá para profetizar, para falar. Mas ele chega e disse assim: olha, deixa eu contar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Todos os outros profetas estão dizendo para o rei enfrentar o inimigo. Ele falou isso aí. E eu estou agora falando para você falar a mesma coisa. Eles dizem que o rei, eles só dizem coisas boas para o rei, hein? Agora eu quero que você faça o mesmo, você entendeu? E agora? Micaías contra os outros 400 lá? E outra coisa, Micaías sabia que o rei já tinha colocado no coração que ele ia de qualquer jeito. Aí Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Eu vou falar. Chegando ali, Micaías então se coloca na presença ali do rei, e o rei olhou para a cara dele. Sabe quando você não está muito gostando daquela pessoa, você olha assim, né, pergunta, tá, ele diz assim: Micaías, será que nós vamos à peleja? Nós vamos à guerra? Ou deixaremos de ir? E houve um silêncio. E agora as palavras de Micaías. O que vocês acham que Micaías ia falar para ele? O que Micaías vai falar para ele? Para ele não ir, né? Mas Micaías, ele já sabia que ele já tinha no coração, o rei já tinha no coração aquele entendimento que ele ia enfrentar. Aí Micaías, então, sabendo de tudo isso, ele pensou, ele não entende da palavra de Deus, ele disse: tá bom, vá, pode ir, que vai triunfar, que vai vencer. O quê? Ele mandou ir? Só que quando Micaías falou assim: quer ir? Então vai. Não é assim que às vezes a mãe diz? A mãe fala as coisas, não faça. Aí de repente você pergunta outra vez: mãe, eu vou fazer isso. Tá bom, vá, faça, então se vire. Não é assim que a mãe diz? Então vá, já que você quer fazer, então vá. Aí você sabe, quando a mãe diz: então vá, faça o que você quiser, o que você acha? Não é isso, Ricardo. Não é isso. Ela está falando assim porque ela não quer mesmo. É isso mesmo. Ele estava assim, parece que debochando. Tudo bem, vai, porque o Senhor vai dar a vitória. Aí o rei falou assim, quando ele ouviu isso, o mau rei, talvez imediatamente ele ficou assim. Quando ele deu a resposta: pode ir.
o senhor vai enfrentar toda essa dificuldade lá, pode ir. O que ele fez? Ele sai do trono dele e vai imediatamente ali, bravo. Escuta aqui, você não está falando a verdade para mim. Ué, se Micaías dissesse, não, o senhor não quer que você vá, ele ia ficar bravo. Agora ele disse, vai, você que sabe. Também não gostou. Aí ele disse isso, e ele percebeu. Então ele gritou, quantas vezes eu já mandei que não fale senão a verdade em nome do Senhor. Então Micaías lhe falou a verdadeira palavra de Deus. Falou assim, então você quer a palavra verdadeira? Você quer mesmo? E ele então falou a verdadeira palavra. Ele disse, eu vi todo o povo de Israel, o seu povo, rei Acabe, eu vi todo o seu povo perdidos, esparramados, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Micaías estava dizendo ao rei o quê? Que ele não ganharia a batalha e não conseguiria tomar a cidade em seu poder. Agora sim, quer ouvir a verdade? A verdade é essa. Todo o povo de Israel, todo o seu povo vai ficar perdido por aí, sem o pastor para cuidar deles. Então ele estava falando, você vai e vai perder a batalha. E ainda alertou o rei Acabe, e você vai ser morto. E agora? Então o rei Acabe, furioso, disse ao rei Josafá, mais ou menos assim, eu não falei, eu não lhe disse, Micaías não profetiza a meu respeito o que é bom, mas sempre diz que em tudo eu vou encontrar dificuldades. Micaías, porém, não havia terminado de dar o recado, mas enquanto ele estava ali, contava ao rei Acabe tudo o que ia acontecer, um dos falsos profetas levantou e pá! Bateu com força no rosto do profeta de Deus e disse, você é um grande mentiroso, você não está falando a verdade. Quando alguém chegar para você e você falou alguma coisa de você está mentindo, não é verdade que está falando, é verdade, está lá na palavra de Deus. É isso que Deus está falando comigo. E ele então disse assim, pegue esse homem aí, tome Micaías e vai, coloque ele lá na cadeia. Põe ele lá na cadeia até o dia que eu voltar da guerra. Olha, o rei tinha certeza que ele ia voltar da guerra. Olha, crianças, o rei Acabe não se importou com as palavras que o profeta falou em nome de Deus. E o rei tolo foi logo lutar contra o inimigo. E aí ele disse, Josafá, viu? Vamos assim mesmo. E agora? O rei Josafá ouviu tudo isso, viu tudo isso. Será que ele vai junto na guerra? O que vocês acham? Não? Sim? Não? Domingo que vem nós continuamos então. Vamos ver se ele vai para a guerra junto. Não faltam! Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas que serão consagradas a Deus neste momento.
Convido a igreja a pôr-se em pé para orarmos e encerrar o culto com a bênção apostólica, o amém tríplice. Vamos orar. Pai Celestial, chegando no final do culto, nós queremos expressar-te mais uma vez a nossa gratidão. A gratidão por todos os atos deste culto. A entrega da tua palavra, na história bíblica, também nos princípios do teu evangelho. Nós somos-te agradecidos porque podemos aqui cantar hinos dirigidos à tua presença, exaltando o teu poder, o teu nome, como expressão da nossa gratidão. Somos-te agradecidos também pelo sacramento do batismo. Queremos suplicar a tua bênção sobre a vida da tua igreja mais uma vez. Conduza-nos, ó Deus, de volta às nossas casas. Conceda-nos uma tarde agradável em família. Dá, ó Deus, uma semana também próspera na tua presença. Ajuda-nos para que possamos crescer mais no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, crescer mais no conhecer a sua graça. Pedimos, fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.